Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, episódio de hoje, tema de hoje, falar sobre lei da atração, um baita tema especial. Eu falo que muitas vezes eu questionei lei da atração, mas hoje eu falo que eu sou fruto dela, por tudo que já aconteceu na minha vida e todas as técnicas que foram utilizadas. E melhor do que eu falando, né? Eu acredito que a gente trazer pessoas que têm muito fundamento, têm muito conhecimento, têm muito conteúdo, têm muita bagagem. Tem técnica, né? Vai ensinar também a técnica, né, da lei da atração. Eu acho que para todo mundo aí, até para anotar, para fazer. Nossa convidada de honra aí, especial, Mari Souza. Querida, preparada para o bate-papo? Boa noite, estou preparadíssima, estou muito feliz, muito honrada com esse convite, gente. Faz parte do meu sonho, porque quando eu iniciei no marketing de relacionamento, um dos meus sonhos era poder ensinar tudo que eu sei, que eu vivo sobre lei da atração, sobre o poder do universo, sobre física quântica. Então, obrigada, Fê, por eu poder aqui realizar um pouquinho do meu sonho. Legal, vai ser bem bacana. Doc, alguma consideração? Faz uma introdução. Tema importantíssimo. Tema importantíssimo para o sucesso em qualquer carreira, em qualquer área, então, principalmente com vendas. Então, vai ser um papo bem legal. Seja bem-vinda, Mari. Vamos lá, Mar. Fala um pouco de você, né? A sua formação, né? Acho que é importante, né? Física quântica, né? Acho que tem muita coisa relacionada aí com a sua formação, muitas vezes, né? Fala um pouco de você, sua formação, o que que você trabalha. Importante, vai ficar gravado aí para as pessoas assistirem depois. Então, eu sou a Mariana, eu sou de São Paulo, eu tenho 33 anos. Escolhi uma carreira executiva, né, voltada para o corporativo. Eu sou engenheira civil, fiz FEI em São Bernardo do Campo, me especializei nessa área de obras, construção de obras, então sempre fui apaixonada por construir coisas e a engenharia me ajudou também nessa parte um pouquinho. Eu tive física um, física 2, física 3 na faculdade, mas eu acho que o que mais me ensinou mesmo, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas foi um livro que me deu insight para abrir a minha mente, para entender um pouquinho mais o que acontece com o poder, né, do nosso pensamento. Até pegando o gancho aí, você tem o dia que você teve esse gatilho assim, porra, o que que é lei da atração? Começou a se interessar? Quando foi isso? Então, o meu pai é da Seishonoye, que é uma filosofia de vida japonesa extremamente Legal. positiva, o auge da lei da atração. E eu sou canceriana, então eu era muito negativa, eu era muito rancorosa, eu era muito reclamona. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, na adolescência, eu estava bem mal-humorada, bem rebelde, até minha mãe está aqui na sala. Meu pai virou para mim e falou assim: Mari, você tá chata. Você tá chata, você tá reclamona, você tá negativa. E aí ele me deu esse livro aqui na minha mão, o livro do Beleza. segredo, e falou: lê esse livro, que esse livro vai mudar a sua vida. Porque você vai ver que se você continuar reclamando, as coisas só vão ficar pior. E aí foi quando eu peguei o livro, né? Era um livro cheio de imagens, cheio de ilustrações, não me chamou muita atenção. Mas eu comecei a ler o livro e eu acho que foi exatamente por essa fase dos 16 anos que a minha mente estava limpa, porque eu era inocente. Inocente no quesito assim, eu não sei o que é trabalhar, eu não sei o que é ganhar dinheiro, eu não sei o que é dificuldade de você, né, pagar as contas. Eu não tinha essa percepção do que é fácil, do que é difícil. As pessoas hoje, quando falam, né, do livro do segredo, acham ele muito lúdico, porque traz a racionalidade, traz o dia a dia, né? E as pessoas acabam se tornando um pouco céticas. Eu acho que o meu grande insight foi que a minha mente ainda era muito limpa do que da dificuldade das coisas. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas que têm filhos adolescentes e filhos mais novos, já começa a introduzir esse tema, porque para eles vai ser muito mais fácil aprender e aplicar. E aí esse livro ele fala o básico do básico, né? Muitas pessoas acham que é um livro de autoajuda, porque ele traz a simplicidade da física quântica. Então ele traz histórias, ele traz coisas práticas e existe muita facilidade na linguagem do segredo. Então para mim foi muito bom. E eu entendi nessa época, principalmente com 16 anos, duas coisas.
A primeira delas é que eu não podia reclamar de doença. Quanto mais eu pensasse, sentisse doença, mais eu ia ficar doente. Então, uma coisa que foi radical, assim, foi parar de falar e pensar em doença quando eu li esse livro, assim, a primeira vez. E a segunda foi parar de ter medo de assalto, por exemplo. Porque o livro conta várias histórias que, se você fica tendo medo de assalto, você vai atrair o assaltante. E aí eu lembro que foi coisas assim muito práticas que eu falei, meu Deus, eu preciso parar de fazer agora. E também a questão de aprender a sonhar, né? Foi uma coisa que o livro me trouxe muito e depois eu vou falar um pouquinho. Caramba, 16 anos você leu? Mas com 16 anos você leu esse livro? Travou? Travou para mim? Fui eu. Não, travou para todo Travou. mundo. Deixa ela voltar aí, mas eu li esse livro também, né? Quem não sabe, tá na Netflix. Deixa eu ver se ela entra aqui. Você vê aí o Doc, se ela entra. Tá. Mas eu acho que É, vale a pena falar um pouquinho desse livro aí, né, Fê? o livro tá na Netflix, o filme tá na Netflix. Acho que eu aconselho todo mundo a assistir. Eu sou um cara que, putz, eu vou até perguntar para ela assim, porque Ela entrou aí. eu não acreditava nisso. Era uma coisa, pô, como é que você vai me falar que eu vou visualizar, que eu vou pensar no que eu quero, que eu vou começar a colocar no papel, desenhar as coisas? Acho que ela entrou aqui. Deixa eu ver. Aí, tá aqui. E vai acontecer, né? E então eu mesmo era um cara que eu falei assim, cara, comecei a questionar, sou um cara muito analítico também, minha formação é matemática praticamente, então assim, pô, tem que fazer o trabalho, tem que ir para cima, tem que planejar e executar. Mas existe uma parte fundamental, né? Cadê a Mari? Tá aí? Caiu de novo? Caiu de novo. Tem uma parte fundamental em tudo, né? Porque tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente, tudo começa na mente. O resultado que você tem hoje, a vida que você tem hoje, a família que você tem hoje, tudo é uma construção que você direciona, né? A gente constrói nossa própria realidade. E quando você entende isso, você começa a entender que a lei da atração, ela é um fato, né? Aqui ela de novo. Caiu de novo? Pronto, voltei. Voltei pelo Voltou? celular porque meu computador tá travando aqui. Pronto. Aonde? Tá no. Aqui, achei. Vou colocar como. Tá Mariana Souza. O outro tava time Gratidão, agora tá Mariana Souza. Tá. Pronto. Voltou. E aí eu li a primeira vez com 16 anos e esse insight me deu muito que eu não podia reclamar de doença. E aí depois aconteceu um fato legal, porque eu entendi que eu precisava fixar aquilo no meu inconsciente. E o livro fala muito para você repetir. Então, a minha mãe está de prova aqui na sala, eu comecei a ler e reler o livro várias vezes. E aí, depois eu fui para a faculdade, eu andava com o livro no carro. Toda vez que eu parava, eu abria, porque eu falei: bom, aqui é como se fosse uma Bíblia, sabe? Sabe as pessoas que falam muito do livro Quem Pensa Enriquece? Que leu várias vezes para construir? Eu fiquei assim, pelo menos uns 3, 4 anos com o livro do segredo. E aí foi construindo a minha mentalidade. É por isso que eu comecei a vibrar muito naquilo, porque todo dia eu alimentava um pouquinho. Animal. Quando você estava entrando aí, eu falei, né, de um comportamento que eu tive, que pô, não acreditar, né? Acho que até uma pergunta que eu quero fazer para você, né? Por que que as pessoas têm tanto ceticismo nisso, né? Acha besteira, bobagem. E eu achava. Então, assim, até eu comecei a entender aquilo fisicamente, conscientemente, cara, que tudo nasce na nossa mente, né? Tudo está em vibração, tudo é energia, tudo é frequência, né? As pessoas que a gente convive é a nossa frequência, né? Então, se você não está satisfeito, você tem que mudar de frequência para conviver com outros tipos de pessoas. Então, eu também cheguei a alguns momentos e falei assim, cara, isso não deve acontecer, né? Por que que existe tanto ceticismo? Talvez por não conhecer a lei da atração a fundo. Eu acho que é muita questão também da gente trazer para o lado racional. Então, pessoas que têm profissões mais racionais ou pensamentos mais racionais se tornam mais céticas
daquele ditado, preciso ver para crer. E a física quântica é totalmente ao contrário, você precisa primeiro acreditar para depois ela manifestar. Então, contextualizando um pouquinho, né, a física quântica ela é uma ciência, uma parte da física que estuda comportamentos da matéria com a energia a nível atômico. Então, o átomo, ele é muito, muito microscópico, bem pequeno, que não é possível ver a olho nu. Então, é uma ciência que estuda toda essa questão realmente que não dá para se enxergar. Dentro da física quântica, existem várias vertentes, tá? Da física quântica e da mecânica quântica. Eu não estudo tão profundamente assim, eu sou mais de coisas práticas, então eu já li muitas coisas como realmente trazer para o dia a dia. Mas basicamente é que nós somos feitos de átomos. Então, se pega um microscópio agora e coloca a nossa pele no microscópio, vai ver a somatória de vários átomos, que é energia. Então, a matéria ela é feita de átomo, que é feita de energia. Nós somos feitos de energia. E aí, tudo aquilo que a gente pensa, a gente gera ondas eletromagnéticas que, de alguma maneira, começa a reverberar. E aí você vem com a lei da vibração, com a lei da causa e o efeito, que tudo aquilo que você pensa e sente, de alguma maneira, você vai manifestar de volta para você. E aí, então, a lei da atração é uma das leis, né? Você tem outras leis que envolvem, que fazem parte da física quântica, mas tudo envolve isso, de que nós somos seres vibracionais e feitos de energia. Só que por que as pessoas têm um pouco de ceticismo? Porque a lei da atração ela é vendida de que é uma maneira fácil, é só eu pensar e eu vou manifestar. E, na verdade, existem muitas coisas que vão travar esse processo, né? A gente vai falar um pouquinho disso. E aí tem pessoas que às vezes falam assim para mim, eu não acredito. E eu falo, tudo bem, você não precisa acreditar. Ela é uma lei universal, ela existe, é que nem a eletricidade, eu não vejo eletricidade. Mas toda vez que eu acendo a luz, a eletricidade aparece. Eu não preciso ver a eletricidade para ela acontecer. Então, mesmo as pessoas que não acreditam, a lei está funcionando. E aí, quando você não tem conhecimento, ela pode acontecer tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? E vai Mari, acontecer teve pro lado uma. ruim. Desculpa, só para um ganho, uma parênteses. E normalmente vai acontecer pro lado ruim, né? Porque as pessoas elas são mais pessimistas, mais reclamonas e vai atrair esse tipo de pensamento. Porque a gente fala muito, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, né? Essa é uma equação física. Doc, vai lá. Não, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que não só em termos de não poder, não acreditar porque não se vê, né? A gente pode confrontar isso de várias maneiras, assim. Por exemplo, se você está em questão de energia, né? Se você está num ambiente cercado por pessoas positivas, emana-se uma energia local, a gente se sente bem no local onde tem pessoas pensando de maneira positiva, né? Pensando de maneira vai dar certo, é isso aí e tal. E quando e o contrário é verdadeiro também. Quando você está num ambiente de pessoas negativas, reclamonas, eu não sei vocês aqui, mas eu me sinto mal, eu não fico bem ali. Então, isso é uma maneira de você materializar uma energia que é transmitida através de um pensamento, ondas que se transformam em materialização. O que eu quero te perguntar, Mari, isso é treinado? Se um cara ele não acredita, ou se um cara não ele quer acreditar, mas não acredita, ou se um cara ele não consegue ter esses pensamentos mais positivos, se a mente dele acaba burlando ele, existe uma maneira de treinar existe um padrão ou uma maneira de você poder reverter os pensamentos negativos ou treinar em prol da lei da atração? É possível isso? Então, quando você aprende o conceito, fica muito mais fácil você aprender o que você está fazendo de errado, e aí você vai ter um passo a passo para aprender o que é certo, né? Então, qual é a base? Que os nossos pensamentos geram sentimentos, as nossas emoções geram também sentimentos, geram vibração, e de alguma maneira a gente vai atrair tudo aquilo que a gente está pensando. Então, vamos trazer para o lado mais prático para entender. Se você é uma pessoa que
tem medo, vamos pegar o medo. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de ser passado para trás, você tem medo de se arriscar, você tem medo de levar um golpe. Automaticamente, essa vibração, você vai vibrar medo, você vai atrair cada vez mais situações para continuar com medo. Esse foi o grande segredo que eu aprendi. Se eu estou vibrando medo, cada vez mais vai aparecer mais situações para eu continuar com o medo. E aí vem medo de várias áreas, né? Várias coisas. Por isso que tem pessoas que têm medo de assalto e a cada segundo ela sai de casa, ela é assaltada, ou ela só ouve coisas de assalto, porque ela está vibrando naquela frequência. Então, como que você muda isso? Cuidando através dos seus pensamentos, mas não dá para a gente controlar os nossos pensamentos, é muita, né? Muitos pensamentos durante o dia. E aí, várias pessoas vão dando dicas de você observar os seus sentimentos. Porque a gente consegue identificar se a gente está pensando coisas boas ou ruins de acordo com aquilo que a gente está sentindo. Então, hoje, eu estou sentindo alegria, então quer dizer que os meus pensamentos estão vindo de coisas boas e positivas. Eu estou sentindo negatividade, cansaço, né, mágoa, meus pensamentos estão ruins. Então, uma forma rápida de você identificar e fazer gatilhos durante o dia é se perguntar o que eu estou sentindo agora. E aí, até o próprio segredo traz isso, né? Que não dá para uma pessoa ser 100% positiva, não tem como. Mas se ela conseguir ganhar esse jogo diário mental e ficar com pelo menos 51%, ela já está virando o jogo. Porque os pensamentos positivos são mais poderosos e mais fortes do que os pensamentos negativos. E aí depois ele vai trazendo algumas coisas. Por exemplo, você ter uma situação que está acontecendo na sua vida e que é uma situação ruim, você começar a enxergar perspectivas do que aquilo pode ser bom na sua vida. Então, todo mundo tem problema. E aí você começa a observar naquela situação o que aquilo pode ser bom. E aí é um treino, só que você vai ter que primeiro entender que você precisa fazer essa análise, parar para fazer essa análise, depois começar a praticar. Então, no meu começo, com 16 anos, foi muito difícil eu ser uma pessoa positiva, porque eu era muito negativa. Por isso que eu fiquei estudando. Aí eu fui para o extremo de ser a positiva tóxica, né? De tipo achar que tudo era mil maravilhas. E aí você vai equilibrando isso e tendo práticas. Por exemplo, a gratidão, você fazer uma lista de gratidão é uma forma de você mudar a sua vibração na hora. Então, tô com um É problema, importante, certo? tô me sentindo estressado. Meu computador travou aqui, eu comecei a agradecer. Eu falei, vai pelo celular mesmo, né? Para mudar a vibração. E aí você vai tendo alguns gatilhos que eu posso falar daqui a pouco para ir transformando esse estado interno. Mas o segredo é a percepção. Você conseguir perceber o que você está vibrando agora e fazer esse exercício algumas vezes durante o dia. Eu falei algumas vezes já, né, que a gente tem que trocar a palavra problema por treinamento, né? Então, assim, situações que são difíceis na nossa vida, a gente tem que extrair a lição e mudar a frequência, a vibração. Eu acho que começar a dar essas dicas agora que você deu, acho que é importante, porque a galera começa a ver algo mais prático para poder agir, né? Você falou gratidão. Então, assim, o que que a gente pode explorar na gratidão? Tem uma pergunta aqui, pô, mas quando meus familiares são negativos e reclamam demais, o que que eu faço, né? Existe alguma coisa que a pessoa pode fazer? Para contornar isso, tentar mudar a vibração do familiar ou se afastar, qual é o melhor caminho, né? Então, se a gente conseguir já começar a dar as dicas práticas para atrair, e depois a gente pode até trazer exemplos. Eu tenho exemplo na minha vida, né, de lei da atração. A gente viveu também alguns momentos juntos de lei da atração. Então, assim, trazer exemplo é importante para a galera. Quadro dos sonhos também acho que é uma técnica muito legal. Então, além da gratidão, para a gente mudar a frequência, dentro da gratidão, tem um horário para fazer? Tem alguma alguma regra dentro da gratidão para escrever? Que você aconselha? A gratidão é um sentimento que quanto mais você conseguir manifestar ela no seu dia, mais ela vai fazer o efeito. Imagina, se você vibra gratidão, você vai atrair cada vez mais situações para se sentir grato.
E aí a gente tem uma escala, né? Se você colocar no Google, todo mundo pode depois pesquisar, escala das emoções, tabela das emoções. É medido as emoções em hertz, que é a medida da frequência, e você tem desde a emoção mais baixa, que é o medo, até a vergonha, na verdade, até a vibração mais alta, que é a gratidão. Então, a gratidão é a energia mais poderosa. Se você conseguir fazer alguns rituais, né? E aí você pode colocar no seu dia. Por exemplo, eu li o Milagre da Manhã e comecei a fazer das 6 às 7 da manhã todos os dias. É o meu momento onde eu sento, eu faço a minha escrita, né, de autossugestão, a visualização, a lista da gratidão. E aí eu já começo o meu dia diferente. Também você pode colocar gratidão, por exemplo, tá com alguma situação inusitada, algum desafio, né? Algum treinamento que aconteceu aí que tá dando errado no seu dia, tá pegando muito trânsito, alguma emoção que venha te trazer desconforto. No nosso caso, por exemplo, você tá esperando para fechar uma venda, você fica naquela emoção, né? Do medo, da ansiedade. Você pode começar a agradecer a venda já realizada. Muito obrigada, né? Eu sou grata pelo meu cliente. Então, o que eu gosto de começar a fazer? Eu começo a agradecer o meu corpo, primeiro a minha vida. Então, nós temos muito que agradecer depois da pandemia, acho que veio muito isso, valorizar a vida, valorizar a saúde, valorizar o nosso corpo perfeito. A gente pode caminhar, a gente pode andar, a gente pode sentar, a gente pode se movimentar, né? Se a gente for agradecendo só o funcionamento perfeito do nosso corpo, a nossa energia já muda. Agradecer todas as coisas e as pessoas que a gente já tem na nossa vida, então nossos pais, nossa família, a proteção da nossa casa, enfim. E você pode agradecer também as coisas que você quer que sejam manifestadas no seu dia. Então, por exemplo, eu sou grata por vender X mil reais hoje. Eu sou grata por conhecer pessoas novas que vão contribuir para a minha vida e eu posso contribuir para a vida delas. Você pode agradecer pelas coisas que você já tem, e aí você alimenta o fluxo de gratidão, né? E merecimento, que você é grato por aquilo que você já tem. E você pode antecipar a gratidão agradecendo pelas coisas que você quer. É trocar o pedir por agradecer, né? Acho que essa é a dica. É, Deixar exato, de pedir as exato, coisas. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e já começar a agradecer, né? exatamente, Eu faço muito com os exatamente. meus filhos isso. A gente vai dormir à noite, a gente reza 3 coisas no dia, 5 coisas no dia que eles têm que agradecer, qualquer coisa que seja. Tem o exercício da escrita também, né? Você escrever qualquer coisa que também te impactou positivamente. Sei lá, minha esposa foi levar um café para mim no horário do dia que eu não estava esperando. Então, assim, coisas simples, né? Que é ali que mora realmente os verdadeiros sentimentos. As Alguma pequenas consideração? vitórias, né? Tem alguns livros que dão a dica de você ficar com um caderninho no final do dia, perto da cama, e você escrever 5 coisas que foram boas no seu dia, que você teve uma pequena vitória. Isso também começa a manifestar uma realidade diferente. Boa. O, Vamos lá, vamos para a deixa, parte. Quer falar, Ross? então, deixa eu puxar uma aqui. Eu queria levar para o lado dos negócios, Mari. Principalmente para a nossa área, né? Relacionamento, vendas, clientes e etc. Eu queria trazer conceitos ou dicas práticas que você pode dar para aquela pessoa que está, um exemplo, tá começando a trabalhar com vendas, ou está começando a se relacionar, ou está começando a buscar cliente, a coisa está meio travada, está fazendo, tá. Que dicas práticas, ou que você já viveu, ou que você daria para alguém, ou principalmente, eu levantei um dado, me assustou. Mais de 75% da população ativa brasileira não acredita que é capaz. Esse dado me assustou, sabe? O merecimento, essas coisas assim. Então, devido a esse dado, devido aos negócios, sucesso nos negócios, que dica prática você dá para aumentar a possibilidade de êxito no Tá. nosso. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu atraí esse modelo de negócios. Então, uma coisa que eu não entendia no livro do Segredo, até depois dos 20, 22, 23 anos, por mais que eu relesse, o que não ficava na minha cabeça era como as pessoas recebiam cheques pelo correio. E eu falava, e o livro fala, para de pedir, esperar por contas e comece a pensar e agradecer cheques chegando pelo correio.
Enfim, e aí na minha carreira eu fui buscar uma fonte de renda, que eu queria sair da engenharia, isso já estava decidido para dentro de mim. E aí eu fiquei um ano pedindo para Deus e para o universo me dar uma ferramenta, me dar pessoas, me dar ideias, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer fora da engenharia, e eu sabia que tinha que ser um negócio. E aí um amigo meu me chamou, eu fui numa apresentação de negócios há alguns anos atrás, e quando eu estava na apresentação, eu comecei a ficar todinha arrepiada, porque eu senti a energia da vibração das pessoas, eu fui muito bem acolhida, e era exatamente tudo aquilo que eu vinha pedindo. Era assim, a manifestação da lei da atração total. E aí, enquanto eu estava na apresentação, eu já ia agradecendo. Terminou a apresentação, eu fiz o meu cadastro, para vocês terem uma noção. E depois de alguns anos estudando de novo o segredo, tudo, eu entendi que aquelas pessoas do segredo que recebiam cheques pelo correio eram pessoas que trabalhavam com marketing de relacionamento. E elas recebiam o pagamento delas semanal através de cheques, porque não tinha Pix. Então, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, eu atraí um modelo de negócio que veio do livro. E aí isso me deu mais emoção, mais força, mais assim, eu estou no lugar certo, né? E aqui é o meu lugar. E aí, nos meus 2 primeiros anos, eu tive muita dificuldade, porque eu fazia muito negócio, só que eu não tinha resultado. Eu cadastrava as pessoas paravam, as pessoas eram negativas, eram reclamonas, enfim, eu tive muito esforço colocado e não estava legal, não estava gostoso. E aí, o que aconteceu? Eu virei e falei assim, eu estou fazendo alguma coisa errada. E foi aí que eu comecei a manifestar o segredo e a lei da atração para o marketing de rede de fato. Eu comecei a fazer uma lista das pessoas, das características das pessoas que eu queria que trabalhassem comigo. Então, eu comecei a tirar o pensamento de que é difícil, porque às vezes a gente pensa, consciente ou inconscientemente, a gente acha que é difícil vender, acha que é difícil prospectar. Fui para um universo maior, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, e eu comecei a fazer uma lista qual seria o downline ideal que eu gostaria para mim. Então, características, vocês podem fazer isso, a gente pode fazer aqui no chat, por exemplo. Eu queria uma pessoa positiva, eu queria pessoas que fossem determinadas, que fossem corajosas, que fossem resilientes, que fossem honestas, que tivessem ambição, que fossem ensináveis, que fossem proativas. E aí, dessa lista, eu comecei a ver quais características eu precisava melhorar. Por quê? Pela lei da atração, semelhante só atrai semelhante. Então, eu precisava melhorar cada vez mais essas habilidades em mim, para eu ser o downline que eu gostaria e eu começar a atrair essas pessoas. E eu comecei a fazer um exercício visual. Eu fiz uma lista nova de prospectos e falei: chega, eu quero só pessoas melhores do que eu. Rasguei a minha lista antiga, fiz uma lista nova e comecei a colocar pessoas que tinham algumas características dessas que eu conhecia. E aí eram pessoas com poder aquisitivo maior que eu, eram meus chefes, eram meus gerentes, eram pessoas que tinham outro nível, né, até financeiro, intelectual. E aí veio o desafio, porque eu precisava me preparar para estar com essas pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a projetar em mim que eu era capaz e eu era boa o suficiente para ser líder dessas pessoas. Foi um processo que eu fiz mental. Então, eu ia para o espelho. Vocês estão me vendo? Tá travando minha câmera? Não, tá bem. Tá bem? Tá certo. Eu ia no espelho antes de apresentar um plano, por exemplo. Eu fiz um contato com um contato frio, que eu sabia que ele tinha uma carreira muito boa, mas eu não tinha muita conexão com a pessoa. Antes eu ia para o café, ia no banheiro, olhava no espelho e falava: Mariana, você é diamante, você tem que falar como diamante, você tem que ter a postura de diamante. Fazia essa autossugestão antes do plano, chegava, dava o plano e com esse empoderamento, né? Com essa vibração, eu sou capaz de ter pessoas boas como você no meu time. Inconscientemente, eu trabalhava isso dentro de mim. E foi um momento muito importante. Foi o momento do início da Juness, onde eu comecei a ter uma rede de médicos.
Eu só tinha engenheiro e médico na minha equipe, pessoas mais velhas de idade, com patamares mais elevados, né? Eu cadastrei o meu gerente e aí veio esposo da Silvia Cortese, era meu gerente da obra. Então, imagina o meu chefe, por eu começar a desejar ter pessoas melhores do que eu e entender que eu era capaz, mesmo sem ter resultado. Eu fazia esse processo de autossugestão. E aí começou a vir muitas pessoas boas, né? A gente começou a trazer, e se eu pego hoje o histórico de pessoas que eu tenho no meu time, eu sou muito grata, porque são pessoas que eu idealizei, né? Que eu co-criei lá atrás, com essas características. Então, não importa a idade, não importa a profissão, importa a característica das pessoas que você quer ter no seu time. Eu acho que isso é o mais importante. Elas vão vir por frequência, né? Se você estiver aberta a receber essas pessoas e acreditar que você merece, essas pessoas vão chegar até você. E aí, óbvio que você precisa estar preparado, você precisa mostrar o plano, você precisa fazer uma lista, você precisa trabalhar, né? Nada chegou na minha casa ou no meu negócio de casa visualizando. Não. E eu acho que isso é um erro também das pessoas. Elas acham que só elas pensarem que as coisas vão acontecer. Na verdade, você precisa decidir dentro de você e trabalhar para que isso seja realizado. Show, isso aí eu vou pegar até um gancho depois para falar um negócio em cima disso que você comentou. Mas se fosse para falar, assim, tem muita gente nova que está começando um empreendimento novo, que está começando um negócio novo, que está começando com a Hive agora, dentro da venda direta, para fazer um trabalho absurdo aí pela frente. E a gente sabe que o desejo ele é fundamental, né? O desejo ele traz ambição, ele traz fome, ele traz o desenvolvimento de habilidades, de técnicas. Só que, além de tudo isso, eu acredito muito na lei da atração, de você mentalizar aquilo que você deseja lá na frente, e aí sim você vai construir todo o resto para você alcançar, né? Se fosse falar não só das habilidades, tal, que isso é outra parte, né? Uma parte mais técnica. Se fosse falar só de lei da atração, né? Quais seriam, sei lá, os 3 passos, os 5 primeiros passos para uma pessoa que não manja nada, ou até é cética na lei da atração, ou até nunca fez isso, nem sabe como funciona? Qual os primeiros 3, 4 passos, 5 passos, sei lá, que a pessoa pode fazer para já começar a criar uma rotina de visualização? Você consegue transmitir para a gente? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa ter sonhos. O nosso projeto, né, a Hive, eu enxerguei desde o começo que ela seria uma ferramenta de mudança de vida. E algumas pessoas ainda não têm não conseguem visualizar a longo prazo o que a Hive pode mudar na vida. Então, é importante que você faça uma lista de sonhos e desejos. Boa. Seja desejos materiais ou desejos emocionais. Por exemplo, eu quero morar numa casa boa, com quantos quartos, casa, apartamento, qual a cidade, qual o bairro, qual o carro que eu quero ter, quais os lugares eu quero viajar e coisas emocionais. Eu quero ter liberdade, né? A liberdade é algo que move muito as pessoas. Eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ter uma conta bancária recheada. Depois que você listar isso, é importante que você manifeste isso em imagens. Então, você vai no Google Imagens e pesquisa, por exemplo, coloca casa luxuosa, por exemplo, se você quiser uma casa luxuosa. E aí você vai conectar com a imagem que você mais gosta, que você mais quer, que mais gera conexão com você. E aí você salva essa imagem. E aí você vai fazendo isso para cada coisa. Então, as praias que você quer viajar, os lugares que você quer visitar. Eu, por exemplo, quero casar, eu sei exatamente o tipo de relacionamento que eu quero, eu sei exatamente o tipo de família que eu quero. E aí eu manifesto isso em imagens. Está aqui, bem grandão, o meu quadro dos sonhos. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona por imagens. O nosso cérebro é mais fácil ele entender o que eu quero se eu consigo visualizar aquilo em imagem, tá? E aí, depois, você pode começar a visualizar você já estando nessa vida. Isso que é legal do processo de visualização. O segredo fala muito isso, né?
não saber como vai ser dado a você. Não importa como. O importante é você saber que aquilo é importante, aquilo é um sonho seu, um desejo ardente. Então, o processo de visualização é você fechar os olhos e você visualizar já tendo tudo aquilo que você sonhou, tendo e sentindo e vivendo. Então, o que eu faço hoje, tá? Eu posso dar de dica hoje o que eu faço em relação ao negócio. Primeiro, uma lista de gratidão com as coisas que eu sou grata do meu dia a dia. Então, eu sou grata à minha vida, aos meus pais, à minha família, à minha equipe, né? À minha saúde, à minha proteção. Depois, eu começo a escrever as minhas metas, o que eu quero chegar no patamar financeiro. Então, eu sou capaz de fazer X mil reais de Hive por mês. Eu sou capaz de vender X mil reais de produto por mês. Eu escrevo isso todos os dias. São valores altos, mas não tem problema, porque eu preciso dar o comando para o meu cérebro onde eu quero chegar. Ele precisa entender onde eu quero chegar. E aí eu posso fazer micrometas, o que eu quero realizar hoje no dia. Eu quero vender, né, sei lá, 1.000 reais hoje. Eu quero fazer dois, três clientes fidelidade hoje. Você pode colocar a sua meta a longo prazo, deixar determinado, né, para o seu inconsciente onde você vai chegar daqui 2, 3, 4, 5 anos, e você também pode escrever o que você quer realizar hoje. E aí eu faço um mantra que deu muito certo na pandemia, né? Viralizou, e é por isso que hoje a nossa equipe tem um resultado grande de vendas, porque a gente conseguiu trazer essa leveza do que é o processo de vendas. Então, trazendo para a prática, nós somos energia, nós somos vibração, nós atraímos semelhantes. Se eu começo a falar para o universo que eu quero aquela pessoa que precisa daquilo que eu tenho, eu não fecho, eu elevo. Então, na pandemia, a gente estava todo mundo trancado em casa. Eu falava, como que a gente vai vender? Eu comecei a fazer o mantra. Existem pessoas que precisam e desejam os meus produtos e eu chego até elas agora. Quem quiser escrever, pode até escrever. Existem pessoas que precisam e desejam os meus produtos e eu chego até elas agora. Meu, é incrível. Você começa a fazer esse mantra, as pessoas, elas aparecem na sua frente falando. Você fala com as pessoas mais leve, porque você não quer vender para todo mundo. Você só quer vender para aquelas que precisam e desejam os seus produtos agora. E aí você começa a manifestar essa energia de atração. A mesma coisa você pode fazer para os negócios. Existem pessoas que precisam e desejam a minha ferramenta, né, o meu modelo de negócios, que serão eu ainda falo isso, serão meus parceiros de vida. E eu chego até eles agora. E aí, conforme você vai falando isso, no começo vai ser meio mecânico, mas depois você vai praticando e você vai tendo pequenas vitórias. As pequenas vitórias podem ser vendas que vêm mais leve, pode ser pessoas que te procuram para fazer negócios. Isso foi na pandemia, e na pandemia a gente fez 2 milhões de reais em vendas só com esse mantra, só com essa vibração. De é fácil, é leve, é gostoso, eu vou vender só para quem precisa e deseja os meus produtos. Que animal. Então, assim, peguei 3 dicas aqui, até para diariamente a gente poder trabalhar, né? Bem, o exercício da gratidão, acho que é importante isso para todo mundo. 2, a questão dos sonhos, o quadro dos sonhos e a visualização desse quadro diariamente, e com imagens, né? Quem me conhece sabe, eu comecei a fazer o quadro dos sonhos, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu entrei no modelo de venda direta. Realmente mudou completamente meus resultados, atraí resultados que eu coloquei lá em imagens. Eu coloquei até no braço agora. Então, quem me conhece tem um monte de tatuagem. As tatuagens, elas significam coisas que eu quero para minha vida. Então, não tem nem como eu não olhar. Todo dia eu olho para os desenhos aqui para lembrar. E 3, autossugestão, né, que você falou. Então, é você repetir todo dia, criar os mantras, né, de repetição. Então, eu também faço isso muito com os meus filhos, quando eu vou para a escola com eles. Então, são 3 dicas importantíssimas para você já começar a, a ter um gatilho, né? Acho que ler o livro O Segredo é importante para todo mundo. Quem puder ver o filme também, ver o filme vai gostar. E trazendo, acho que exemplos também, né, Mari? Não sei, você quer contar algum exemplo? Eu tenho alguns exemplos, assim, chega a ser bizarro, assim, de lei da atração.
Você tem alguma coisa aí que você queira contar? Tenho. Eu gosto de contar o exemplo de como eu prospectei o esposo da Silvia, bem rapidinho. Eu tinha mudado para uma obra do Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, e ele era chefe de departamento lá da obra, então eu não tinha um relacionamento, mas eu tinha percebido que ele era um cara muito diferenciado. Ele era bem metódico, bem educado. É, E aí eu ficava morando no Rio de Janeiro sem contato e eu ficava com esse mantra: Deus, me coloca as pessoas certas, Deus, né? Me mostra, me mostra. Eu comecei a pedir para o universo me mostrar quem eram as pessoas. E aí um dia o Ronaldo entrou na minha sala e falou assim: Mari, eu vim me despedir porque eu fui desligado. E aí, na hora, eu fiquei assustada, porque eu já tinha em pretensão de prospectar ele, mas eu fui pegar ali de primeira, não tinha o WhatsApp dele, não tinha nada, me dei tchau para ele, voltei para minha mesa e falei: meu, que saco, eu não tenho nem o celular do cara, né? Não tenho nem como falar com ele. Aí eu peguei e pensei assim: Deus, me mostra, se ele for a pessoa certa, eu vou dar um jeito de ter o contato dele. E aí, beleza, fiquei ali na obra trabalhando, fui rodar a obra uma hora depois, num corredorzinho pequeno, de um prédio de 7 andares com 1.400 e poucos quartos. Ele me aparece do outro lado do corredor. Na hora eu me arrepiei toda e falei: Deus, esse é o meu sinal. É isso, é ele. Ele é a pessoa certa e eu vou convidar ele agora. Eu falei: Ronaldo, que bom te encontrar aqui. Tava pensando em você. Eu tenho um negócio em paralelo à engenharia e você seria um parceiro muito bom para mim. Você está aberto a conhecer uma proposta de negócios que você possa fazer em paralelo à engenharia? E na hora ele marcou a reunião comigo. No dia seguinte eu cadastrei, né? Fiz o plano. Eu fiquei um mês em acompanhamento, mas com aquela sensação de que eu sabia que ele era a pessoa certa, porque Deus tinha me mostrado ele. E aí eu fiz o acompanhamento, ele fechou e hoje é uma das minhas, né, das minhas maiores linhas, porque eu tinha convicção que Deus me mostrou que ele era a pessoa certa. Isso te traz uma leveza. E um outro caso também que é muito fantástico, assim, que eu vou ficar emocionada pro resto da vida. Quando eu iniciei, a gente entrou numa outra empresa e tinha um título que chamava Ruby Flying e levava para Cancún. Então, no meu quadro dos sonhos, até hoje, tem a foto, Ruby Flying Cancún. E aí, beleza, essa empresa foi vendida, né? A Juness comprou essa empresa, outros títulos, outros nomes. Quando eu fui bater o meu título de Ruby, onde eu estava? Em Cancún. Então, eu manifestei exatamente o que estava no meu quadro, Ruby Flying Cancún, em outra empresa, outro cargo, outras metas, mas era aquilo ali, Ruby Flying Cancún. Isso para mim foi a maior cocriação, assim, de que o universo é perfeito e faz tudo aquilo que a gente acredita mesmo. Ô, Fê, Ah, posso dar uma apimentada aqui? vai lá. Ô, Mari, vamos lá. Eu sei, e eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa de muita atitude também, né? E a gente sabe que uma coisa ela tá ligada à outra. Pensamento positivo e muita atitude para conquistar o que a gente quer. Você falou de um negócio aí, Deus me dá um sinal se é aquilo mesmo ou não. Se por acaso o Ronaldo não aparecesse naquele sétimo andar, eu sei que você daria um jeito de ir atrás dele, porque eu te conheço, né? Tem gente que usa esses sinais de vindas ou de não vindas para deixar de fazer as coisas, né? Tipo, ó, se o Ronaldo deixar cair uma colher no chão, é o sinal. Ih, a colher não caiu. Ah, então não é ele, então não é para mim, né? E as pessoas usam isso muito nesse discurso de Deus não me deu o sinal, então não é para fazer esse tipo de coisa. Eu queria que você fizesse essa conexão. O pensamento positivo ele é muito importante, mas sem atitude nada acontece, né? Então, por eu te conhecer, mas por você falar às vezes para quem está assistindo agora que não te conhece ou para quem vai assistir, como é que funciona essa conexão e se é verdadeiro isso, se uma coisa a outra não rola, né? Tem uma frase do Segredo que ele fala: você vai pedir, né? Você vai falar o que você quer e vai ter uma hora que vai vir uma inspiração. E é nessa hora dessa inspiração, haja. Ele fala muito sobre ação. Então, ação inspirada. Você está pedindo uma oportunidade, mas a oportunidade vai bater na porta e não vai virar maçaneta. Você vai precisar agir para que aquilo se conecte com você. Então, o que eu falo de me dar um sinal é assim, sabe aquela sensação de se tiver que acontecer, vai acontecer? Você traz leveza para o processo. Não que eu não ia fazer,
mas eu não tinha contato com ninguém da obra. Se fosse para acontecer, alguém ia me passar o WhatsApp dele, eu ia pedir, sabe? Ia ser um processo leve. Eu quis trazer a história para que, tipo, quando é para ser, o processo ele é mais leve. E aí isso eu comecei a trazer até para prospecção, porque eu sempre fui muito ativa na prospecção, mas eu tinha muito medo da frustração ali, do não, da rejeição. Isso me bloqueava, isso me deixava triste, magoada. Eu comecei a trazer a lei da atração para esse processo. Da seguinte forma, Deus, se for essa é a pessoa certa, eu vou falar com todo mundo. Se essa for a pessoa certa, faz com que o processo seja leve. E eu comecei a perceber que tem pessoas que a gente quer prospectar e tudo dá errado. A pessoa marca e não vai, ela não presta atenção na gente. Você começa a perceber que ela está em outra vibração. Então, você pode colocar o processo da lei da atração e da vibração em todos os funis, né? O funil, as etapas do funil. Porque se a pessoa está na mesma vibração, não tem coisa mais gostosa do que você chamar a pessoa para ir num evento, ela ir. Você mandar o material, ela assistir, né? Ela vir com dúvidas, quer dizer que a pessoa está na mesma frequência que você. E eu ficava triste porque eu queria convencer outras pessoas que não estavam na minha vibração. Então eu comecei a soltar mesmo, né? A lei da atração fala isso, de você ter um processo que você solta. Você pede, agradece, faz e solta. Aquelas que tiverem que ficar, ficam e vai fazer acontecer. Deu para entender um pouquinho? Totalmente, totalmente. A gente se torna um imã, né? É impressionante. Aí que gera o momento, né? O hype, as coisas que acontecem com uma intensidade muito grande. É isso, né? Que a gente está numa vibração tão forte, transmitindo isso para a galera e atraindo aquelas pessoas que têm mais conexão, né? Com a gente naquele momento, né? Então, tanto que a gente fala muito. Posso contar só mais uma? Que essa, tipo, é tudo a ver com o momento que a gente está aqui. Tinha o lançamento da Hive, eu comprei alguns convites e eu falando para o pessoal levar convidado. Chegou na semana do dia, eu tinha 1 ou 2 convites e eu não tinha convidado para esses convites. E aí veio o meu pensamento: eu vou ter que dar um jeito, Deus do universo me ajuda, que eu vou ter que arrumar uma convidada para ir no evento. E aí eu fui pelo raciocínio lógico. Qual pessoa é mais fácil querer fazer negócio comigo? Aquelas que já consomem o meu produto. Então eu fui lá na minha lista de clientes e vi. E aí tem a Silvana, eu acho que ela está inclusive aqui na sala. A Silvana tinha acabado de comprar produto comigo, ela tinha sido indicada, eu não conhecia muito ela. Entrei no perfil dela, não consegui identificar qual é a profissão dela. Chamei ela no Instagram e falei assim: Silvana, tudo bem? Como que você tá? Tá consumindo colágeno e tal? Tá sentindo benefício? Ela falou: tô gostando e tal. Eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta. Com o que você trabalha? Aí ela falou assim: olha, eu sou funcionária pública, eu sou professora, eu estudo muito nutrição e lei da atração. Sou apaixonada pela lei da atração. Ali eu falei, obrigada, Deus. Era exatamente essa pessoa que eu vou chamar. Eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada, porque Deus, quando você pede, Deus vai te dando sinais assim. Aí eu comecei a falar com ela, marquei um café com ela na sexta-feira antes do lançamento. Ela foi comigo para o lançamento, ela comprou o combo, começou a consumir os produtos, amou e, tipo, hoje já tem 7 clientes fidelidade esse mês. Aí, ó. Porque eu tinha convite sobrando, não queria morrer com os convites e falei, preciso botar um convidado lá. Deus me mostra quem é o convidado certo. Olha isso, gente. Tipo, isso é total lei da atração, sabe? Tipo, Totalmente conectada. ela tá encantada com os produtos, enfim. Tá? Enfim. É isso. Se atrair as pessoas que estão desejando aquilo que você quer. Você falou uma palavra aí que eu até queria acrescentar já até para a gente ir para os finalmente, mas é uma coisa muito importante. Quem puder anotar, anota, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande do querer e do desejar, né? Muita gente quer, e o querer ele está muito atrelado à parte racional da cabeça, né? Da parte consciente. Todo mundo quer, né? Uma criança quer, todo mundo quer. O desejar é mais na parte subconsciente, né? E a gente sabe que todas as nossas Olha ações, lá ela aqui. os nossos resultados é controlado pelo subconsciente, né? 95% dos nossos comportamentos. E ali está o desejar.
Só que o que acontece ali no desejar? Ali são as nossas crenças, né? É o paradigma que a gente vive. Então, quando a gente fala, pô, tem que ver para crer, o que que significa? Que a maior parte da população está com paradigma engessado, né? Escola, tradição, pai, veio de uma criação ali, já enraizou. O que que você tem que fazer? Você tem que quebrar isso em algum momento. Então, é momento de decisão, momento de quebra, momento de repetição. Você tem que quebrar esse paradigma. Você quebrando esse paradigma, aí sim você consegue desejar. E aí, quando você deseja ardentemente, você atrai, porque você vai colocar o seu corpo, que é o seu instrumento, em movimento, que é ação. Então, desejo forte gera uma ação forte aonde? Em que direção? Na direção do que você quer atrair para você, né? Daquela sua lista de sonhos, seu quadro dos sonhos, as fotos, as imagens. Mas tem um lance do subconsciente que você tem que trabalhar. Todos nós aqui temos que trabalhar sempre, né? Consistentemente. Show. Quer colocar mais alguma coisa, Má? Alguma mensagem final para a galera? Alguma Eu mensagem? queria dar dicas de livros que eu li que podem contribuir, pode ser? Claro. Então, ó, O Segredo, muito bom. Você falou do poder do subconsciente, eu tinha separado ele aqui. Ele é muito maravilhoso, É né? ótimo. Ele fala muito disso, da Ó, autossugestão, de você criar as coisas na sua mente. animal esse livro. É, eu li esse daqui e eu me encantei. É Quintessência. muito bom na prática. Chama Quintessência, A Lei da Atração Acelerada, Ixi, pelo William Sanches. nunca li. Meu, esse livro é maravilhoso. E Vou. eu gosto bastante também da Elaine Eunives, é uma vertente que eu gosto, ela traz praticidade. E depois tem um livro que eu vou publicar nos grupos para quem é cético. Então, por exemplo, a Silvia é racional, ela é da ciência. Ela, por muito tempo, não acreditou na lei da atração. E eu só sei contar assim, gente. Eu sei contar do que eu penso, do que eu sinto, do que eu vibro. Eu não sei muito dos artigos científicos, eu não vou para essa área, né? E ela leu um livro que traz realmente a ciência por detrás da física quântica, e aí ela começou a acreditar. Então, você pode, se você for igual a mim, assim, mais prática, que quer as coisas, né, mais leves para colocar em prática, esses livros são muito bons. Se você quer ir para uma vertente mais científica, chama Matriz Divina. Ixi, nossa, eu acho que eu vou ter que ler umas 1000 vezes o livro para entender alguma coisa. Mas é louco que tem explicação, né? Tudo tem explicação, né? A gente não é nada, Tem. né? É uma bola de energia, né? Que a gente tem que entender de alguma forma, né? Como tudo isso é formado. Animal, Mari. Animal, adorei. Depois rodar nos grupos aí todas as dicas, acho que é importante. Começar a escrever esses passos aí, essas iniciativas, acho que para todo mundo. E principalmente, né? A lei da atração não é um ato, né? É consistente, né? É um hábito. Não é uma vez só, é um hábito, é todo dia, de manhã, de tarde, de noite, é igual tomar banho, você toma todo dia, porque senão você fica sujo, né? Lei da atração você tem que fazer todo dia, senão sua mente vai ficar completamente suja. Se você quer melhorar o seu subconsciente, você tem que também mudar todo dia, né? Bater todo dia, repetição, repetição, repetição. E aí sim você muda paradigmas que já estão enraizados em você, até para você subir um degrau, né? Aquela coisa, a gente nasce numa condição, mas a gente pode morrer numa condição diferente, né? Vai depender do que a gente vai pensar, do que a gente vai decidir, tá? Então essa live aqui foi incrível porque é um tema que para muitos passa completamente despercebido, para muitos não existe crença ou não acredita realmente que isso aqui funciona. E isso aqui é física, né? Isso aqui acontece, né? E comprovadamente, cientificamente comprovado. Vai de cada um aqui fazer o básico, né? Fazer as pequenas ações diárias para construir grandes resultados, mudar a sua vida completamente, né? Em todos os sentidos. E eu acho fenomenal. Eu sou fruto da lei da atração, não acreditava, sou fruto e hoje eu sou fanzaço, levo isso para meus filhos. Então, assim, tá comigo, né? Então, obrigado, Mari. Obrigado de coração por compartilhar todo esse conhecimento. Doc também, Eu obrigado que agradeço. pela participação. Quer colocar alguma mensagem?
Últimas palavras? Mari? Mari? Eu queria deixar um desafio para as pessoas que não acreditam muito. Começa com coisinhas assim. Começa a pensar numa pessoa que você quer falar. Pensa nela 2, 3 dias. Você vai ver que de alguma maneira ela vai entrar em contato com você. Então, essas pequenas vitórias vai trazendo energia, né? A pessoa que acredita na lei da atração, ela vai tendo essas manifestações e o estado emocional dela vai sendo diferente. Então, você vai se divertir com o processo dessa descoberta. E você vai vendo que você pode aplicar em várias áreas da sua vida: saúde, família, relacionamentos, dinheiro, né? Então é muito gostoso esse processo porque você vai se sentir bem com essa vibração boa. É isso. Desejo a todos muita, 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 muita energia boa e muita prosperidade. Toma. Doc, alguma mensagem? Fechar? Só dizer que eu era um desses caras céticos, 100% racionais, e dentro desse universo das vendas diretas eu me transformei completamente e me entrego completamente à energia, eu acredito demais nisso, sou fruto também disso. Então, obrigado pela explanação de hoje, Mari, foi muito rico. Show. Beijo, galera, em todos. Uma excelente quinta-feira aí, um final de semana pela frente. Tamo junto. Beijo grande. Até a próxima quinta. Valeu!